Amém, querido? Glória a Deus. Querido, abra sua Bíblia. Pode soltar aí, Breno. Vou usar minha colinha aqui hoje. Nós estamos gravando essa mensagem, não estamos gravando o culto, tá? Mas nós estamos gravando a mensagem para que o quê? Para que essa palavra chegue a outras pessoas. É uma maneira de evangelizar, é uma maneira de trazer esperança. Então, depois, você vai estar lá o link no YouTube, compartilhe essa palavra. Compartilhe com seus familiares, com seus amigos, com aquelas pessoas que estão precisando ouvir. Abra sua Bíblia em João, capítulo 5, versículo 17. Evangelho de João. Hoje nós viemos falando sobre igreja, hoje nós vamos falar sobre o trabalho, um ato de adoração a Deus. Você sabia que quando você está trabalhando, você está adorando a Deus? Aleluia. Lembra da conta que o Eduardo fez aqui domingo? Se nós acharmos que nós só adoramos a Deus, aqui no período de louvor que nós cantamos, no máximo 20, 25 minutos, uma vez na semana, daria o quê? Daria 50, 100 minutos por mês. 100 minutos por mês dá 1 hora e 40 minutos. Então, isso é muito pouco no ano. Nós não chegaríamos a 20 horas por ano. Será que só isso é adoração? Cantar? Não. Nós que criamos esse pensamento que eu só estou adorando a Deus quando eu estou cantando. Não que cantar, dançar, não seja um ato de adoração, é uma manifestação da adoração. Mas a adoração é tudo aquilo que fazemos. A Bíblia diz, quer comais, quer bebais, tudo fazei para a glória de Deus. Quando você está comendo, você está glorificando ao Senhor. Quando você está descansando, você está glorificando ao Senhor. A questão é o meu coração, a minha mente. Eu tenho ensinado a minha mente isso, que tudo é um ato de adoração. Então, olha o que a Bíblia diz. João capítulo 5, versículo 17. Eu não peguei aqui, está aqui no telão? Está aberto aqui? Olha só. Disse-lhe Jesus, meu Pai continua trabalhando até hoje, e eu também estou trabalhando. Disse Jesus, meu Pai continua trabalhando até hoje, e eu também estou trabalhando. Amém? Curva a sua cabeça. Pai, nós te agradecemos por estar aqui, te agradecemos por ser igreja, te agradecemos por poder, Senhor, falar da tua palavra. Oramos por aqueles que vão ouvir essa palavra, nós que estamos ouvindo essa palavra. Fala conosco, Jesus. Nós sabemos que o trabalho é um ato de adoração a Deus. Que isso entre no nosso coração, se ainda não está ali. Se o nosso entendimento ainda não compreendeu isso, Senhor, traga isso para nós. Se temos entendido, consolida esse pensamento. Porque tudo que nós formos fazer é para a tua glória. É um ato de adoração ao Senhor. Traga isso para nós, Pai. Fala com a tua igreja, fala com os teus filhos. Guarda este lugar e guarda as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Então, querido, meu Pai trabalha. Se nós formos estudar, se nós formos pegar a história, quem somos nós? Aquilo que nós aprendemos, não tem como, nós somos um ser ensinável, nós somos um ser cultural, precisamos da cultura e criamos cultura, tem como. Eu falei ontem no instituto que se todas aquelas pessoas que estivessem ali ontem, estivessem num avião, e esse avião caísse numa ilha deserta, sem comunicação, sem tecnologia, sem nada, passariam pouquinho tempo, nós iríamos criar uma cultura. Alguém ali se levantar, ou algumas pessoas, íamos organizar, íamos trabalhar alimento, como fazer, horário para isso, horário para aquilo. Não teria como um grupo de 10, 15 pessoas não criar uma cultura, não criar uma organização. Nós somos assim. Se não fosse assim, Deus teria deixado Adão sozinho.
Deus olhou para Adão e falou: não é bom que o homem viva só. Ele precisa de gente. Por quê? É ali que ele vai ver que ele é humano. É ali que ele vai ver quem ele é. Nós entendemos quem nós somos, é no outro. Você entende quem você é no outro. Você sabe quem você é no outro. Nós nos tornamos individuais por causa do outro. Então nós somos seres sociais. Nós somos. Então nesse ambiente se cria cultura, ensinamentos, princípios, filosofias. E nós herdamos pensamentos errados sobre o trabalho. Todos nós sabemos que a nossa geração, a nossa cultura, ela é fundamentada nos gregos e nos romanos. Grego, medicina, matemática, política. Romano, religião. Então esses dois povos que dominaram o mundo na sua época, eles trouxeram pensamentos que norteiam a civilização até hoje, e principalmente a civilização ocidental. Qual a visão que o grego tem do trabalho? Que o trabalho é um castigo. Ele não tem a visão que o trabalho, e principalmente o grego, viu o trabalho braçal, esse trabalho que tem um marceneiro, esse trabalho que tem um pedreiro, esse trabalho que tem um pintor, esse trabalho que tem um manual, um odontólogo que pega ali uma pessoa que trabalha ali nos nossos dentes. Como que o grego via esse trabalho? Condenação, trabalho manual, trabalho braçal. Para eles, o homem, para chegar até os deuses, ele tinha que ser introspectivo, pensar e viver para o prazer. Esse era o pensamento grego. Trabalhar não. Trabalhar olha lá para ralé. Um homem liberto, um homem culto, ele vive para pensar, para entender a sua consciência e para viver uma vida em busca do prazer. Esse era o pensamento grego. Pensamento romano. O romano já via o trabalho como algo passivo. O trabalho era um meio só de sobrevivência. A pessoa só trabalhava para sobreviver. Ele não tinha o ato de desenvolver-se no trabalho, de criar algo no trabalho, de dar liberdade para a criatividade. Olha como o trabalho é criativo. Irmão, você já viu o trabalho de um mecânico? Você já viu o trabalho do mecânico pela ótica da criatividade, pela ótica de resolver problema? Ontem um irmão aqui teve problema na bateria, aí veio outro irmão, trouxe os fios, né? Fez o chicote ali. Quem idealizou isso? Olha que criatividade. Só que o romano não via. O romano via o trabalhador como alguém passivo, que estava ali escravo do trabalho, que ele não criava nada, que ele não desenvolvia, ele trabalhava para sobreviver. E esse pensamento domina muitas pessoas. Esse pensamento ainda domina muitos de nós. E vez ou outra, nós estamos dentro desse trabalho. Poxa, eu trabalho para pagar conta. Eu trabalho para ganhar um salário para sobreviver. Aí vem o capitalismo. Qual o pensamento que o capitalismo trouxe para o trabalho? Errado. Que o trabalho é para nos dar status. Que o trabalho é para nos dar um sentido de quem nós somos. Que nós somos avaliados não por aquilo que nós trazemos para o mundo, para aquilo que nós contribuímos para o mundo, mas para aquilo que eu ganho, e eu ganho cada vez mais, porque cada vez mais que eu ganho, eu sou mais importante. Eu não sou avaliado por aquilo que eu sou, mas sim por aquilo que eu tenho. Status. O capitalismo trouxe isso. Não é por isso que nós estamos vivendo na era do adoecimento mental e emocional. A pessoa precisa encontrar no trabalho um sentido de ser. O trabalho ele não é para te dar um sentido de ser. O trabalho é para que nós glorifiquemos a Deus, o Criador. Usufruímos do trabalho. Sim, temos o ganho do trabalho. Você vai ver que Deus se alegra na sua prosperidade.
Querido, uma coisa que Deus se alegra é com a prosperidade dos justos, com a prosperidade, porque na nossa prosperidade a cidade é próspera. Quando nós prosperamos, na bênção do justo, a cidade se alegra. Sabe por quê? Porque Deus sabe que o justo compartilha. Aí nós temos outra visão que predomina hoje, a visão socialista. Que o trabalho é uma maneira dos dominantes nos dominar. Você tem que ir contra tudo, você tem que ir contra o sistema. Essa é a visão socialista comunista. Querem te prender, querem te fazer manada. Tem um sentido? Tem. Mas a essência deles, qual é? Tirar a dignidade do trabalho. Todo trabalho é digno. Todo trabalho glorifica o Criador. Todo trabalho tem a bênção de Deus. A Bíblia diz que nós veríamos Jesus. Você acha que Jesus não trabalhou para que você estivesse aqui hoje? Você acha que Jesus não trabalhou para que eu estivesse aqui hoje? Ele trabalhou por 3 anos e meio. 3 dias ele teve que ir no inferno. Ele teve que levar cativo o cativeiro. Ele teve que ir nas regiões celestiais. Ele teve que levar ao escárnio público principados e potestades. Ele teve que tomar, não que ele não tinha um governo, mas ele tinha que mostrar quem ele era. Porque o diabo não sabia o plano de Deus. E a Bíblia diz em Isaías 53, que ele viu o fruto do seu penoso trabalho. Quem é o fruto do penoso trabalho de Jesus? Eu e você. Os irmãos. E ele conduziria muitos irmãos para a glória. E ele conduziria muitos irmãos. Então, essa visão que muitas vezes nós temos do trabalho, nós temos que entender isso. Não é a visão capitalista, não é a visão socialista, não é a visão grega, não é a visão romana, mas a visão bíblica. Deus começa a mostrar essa visão lá em Gênesis. Gênesis 1, 26. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Ele será semelhante a nós. Nós somos parecidos com ele. Se o meu Pai trabalha, se Jesus trabalha, nós também trabalhamos. É assim. É por isso, querido, que muita coisa acontece para tentar nos tirar essa semelhança. Antes da criação do ser humano, havia uma ordem. Crescer e multiplicar. Deus havia criado as plantas, estava ali a natureza, tinha um rio que estava ali, o Espírito de Deus pairava sobre a face da terra. Aí Deus viu que estava um caos. Ele precisava organizar aquilo ali, precisava de um escultor, precisava de um artista, precisava de um marceneiro. Só para você entender a diferença da verdade e da mentira. Nenhuma outra filosofia que se diz religiosa retrata a criação dessa maneira. Só Deus. Só a Bíblia, a verdade, mostra Deus como trabalhador. Ele fez tudo em 6 dias e no 7º dia Deus descansou do seu trabalho. O trabalho não foi, mas depois que veio o pecado aí que o homem começou a trabalhar. Não, mentira. Pastor, lá no céu nós vamos trabalhar. Pastor, não acredito. Pelo amor de Deus, eu estou querendo ir para o céu para ficar lá de boa, deitado numa rede, só pescando. Pescar é um trabalho. A questão do trabalho aqui é o enfado, o cansaço. Por causa do pecado, toda a natureza geme, toda a criação geme. A questão não é o trabalho, é o pecado. O pecado que contaminou a criação, a natureza, o pecado que nos contaminou. Nós estamos desconfigurados, por isso que há esse estresse. Convivemos com situações estressantes por causa do pecado. Mas nós recebemos a graça, a glória de Deus, o Espírito Santo. Nós temos a presença de Deus. E nós podemos, meio a isso, porque temos o Espírito, nós podemos agradecer a Deus pelo trabalho. O Espírito nos proporciona isso. O Espírito nos proporciona. Então nós temos que entender isso. Aí, querido, estava tudo criado, mas não estava dando fruto.
Estava lá as árvores, estava ali as plantações, estava ali tudo, mas estava faltando alguma coisa. Por que que Deus não fez assim? Produza fruto. Porque Deus é perfeito, Ele sabia que estava faltando algo que ia desenvolver essa criação. Sabe como que Deus desenvolve a criação? Através do meu e do seu trabalho. Eu sempre tenho dito isso, eu aprendi isso há uns 2 anos. Me deu esse start. O que seria da cidade sem o meu trabalho? Eu fiz essa dinâmica pela primeira vez com um grupo de pessoas, o Leandro estava lá junto. E eu falei para eles, faça um desenho, como que seria a cidade sem o seu trabalho? Você já pensou nisso? Como que Deus ia cuidar de você sem o meu trabalho? Deus não vai descer aqui. Como que Deus ia cuidar do cabelo das mulheres sem a Flávia? Como que Deus ia organizar onde o Anderson trabalha, no setor de compras? Se não fosse o trabalho do Anderson. Como que Deus ia guardar a cidade? Se não fosse o trabalho do João de Deus, o trabalho do Nildo, o trabalho do Almeida? Como que Deus ia abençoar o povo? Com as verduras lá, com o jiló que é bom, com o quiabo que é uma delícia, sem o trabalho do Stanley. Aleluia? Quantos estão entendendo? É o seu trabalho. Como que o mundo está sendo desenvolvido? Então Deus viu que estava tudo lá, mas não tinha como Ele mandar chuva. Deus não manda nada sem um propósito. Eu estava comentando com alguém hoje, às vezes a gente fica assim, Senhor, abre uma porta para mim, faz isso para mim, me dá dinheiro. Deus não vai te dar dinheiro. Ele vai falar para mim e para você, igual Ele falou para Pedro. Pedrão, cadê o start? O que Jesus falou para Pedrão? Pedrão, vai lá, pega o que você sabe fazer. O que Pedro sabia fazer? Vai lá, faz o quê? Pesca. Porque na hora que você fizer o seu trabalho, pode ter certeza que o negócio está lá na boca do peixe. Aleluia. Você não tem que orar por isso, isso já está em você. Isso já está em você. Deus colocou isso pela graça. Deus colocou isso pela misericórdia dele. Não, o homem não merece. Deus faz chover sobre o justo e o ímpio. Isso é a graça, porque Deus é trabalhador. Nós somos a imagem e a semelhança dele. O pecado quer nos tirar isso, ou o pecado quer nos mostrar que o trabalho é para que quanto mais eu tiver, eu sou alguém. Não. Ganância. Egoísmo. Não. O trabalho é para mim glorificar a Deus. E quando eu entendo isso, tira aquele fardo, tira aquele peso. Você vai chegar no teu trabalho e falar assim, eu estou aqui por um propósito. Eu estou aqui para abençoar essas pessoas, eu estou aqui para vender esse produto. E essas pessoas vão ser abençoadas com esse produto. E olha como que Deus é bom. Eu ainda vendo esse produto, eu ainda faço o meu trabalho e eu ainda recebo o meu salário. Aleluia, glória a Deus. Você vai vir com alegria para cá. Porque a gente entende isso. Então estava faltando alguma coisa. Então eu preciso entender isso. Aí Deus criou o homem. Espera aí, eu vou criar um homem para desenvolver, para cultivar. A palavra cultivar no original, se você for estudar, ela tem um sinônimo, que é desenvolver, colocar as mãos, trazer algo que está aqui e desenvolver algo que já existe. Essa cadeira tem uma matéria-prima, precisou do trabalho de alguém para fazer uma cadeira. Esse móvel aqui precisou do trabalho de alguém para desenvolver ele. Isso aqui já estava na natureza, estava pronto. Deus, o que Ele entrega para nós é isso. E quando a gente pega aquilo ali e a gente desenvolve nisso, nós estamos glorificando a Deus, nós estamos adorando a Deus. Então, o trabalho que o homem toma, ele pega a sua semelhança com Deus. Ele vive a sua essência. Por que uma pessoa, quando ela está num momento depressivo, ela não quer trabalhar? Porque alguma coisa ali foi cortada. A depressão não é um mal, não estou dizendo que ela é boa. A depressão ela pode ser considerada igual a uma febre. Eu não estou dizendo que ela não possa ser algo que não é nocivo à nossa saúde. Ela é, de fato. É igual a febre, pode-se dizer a depressão. Ela não é boa, ela não é gostosa.
Mas a febre mostra que tem alguma coisa no nosso organismo que não está o quê? Bem. A depressão, o momento depressivo, dependendo da situação, é um alerta dizendo para mim e para você, tem alguma coisa no seu interior, tem alguma coisa no seu físico, tem alguma coisa que está dizendo assim, você não está legal. Não para eu e você ficar lá parado olhando para dentro. Não, peraí, eu tenho que me mover. Eu tenho que procurar ajuda. Eu tenho que procurar socorro, eu tenho que procurar apoio, eu tenho que falar, eu tenho que entender. Porque eu não fui criado para viver nesse momento depressivo a vida toda. Cada vez mais profissionais da saúde estão sendo habilitados para isso. Cada vez mais irmãos e irmãs estão sendo cheios do Espírito Santo para colocar o ombro do lado de alguém que está nesse momento. Cada vez mais a família está entendendo o que é esse momento e permanecer nele. Por quê? Qual o indicativo da depressão? Desânimo, isolamento, baixa produtividade. Não quer isso, não quer aquilo. Por quê? O ser humano ele foi criado para desenvolver, queridos. Aleluia. O ser humano foi criado para isso. O trabalho não é um peso, não é um fardo. Deus é o primeiro trabalhador do universo. Gênesis 2:2. E Deus criou tudo. E no 7º dia ele descansou. Havia uma confusão, a terra era sem forma e vazia. E precisava de um trabalhador para ela ser habitada, para ela ser organizada. Ontem eu terminei, querido, depois de 2 semanas de atraso, a última etapa do meu jardim. Aleluia, glória a Deus. Mas terminei. Agora tem que voltar. E ontem eu estava lá, gastei 3 horas pegando sol. E quando eu estava lá podando aquela grama e arrancando mato, aí eu pensando nessa mensagem, e aí eu olhei e falei, Deus, é isso que o trabalhador faz. O trabalhador, ele pega o mundo. Como que o mundo era para ser? Tudo perfeito, irmãos. Assim era o mundo. Só existia uma vontade. Tudo caminhava. Prosperidade, glória, bênção. Só que aí criou uma segunda vontade. Aí o mundo se tornou o caos que nós estamos vivendo hoje. Doença, morte, abuso. Existe uma possibilidade do mundo melhorar. Qual? Os jardineiros. Eu falei, Deus, nós somos esse pessoal que está podando a grama. Tem que podar a grama todo mês. Imagine você pegar um lote, e você pega aquele lote, você limpa ele todinho, tira todo o mato, passa veneno. E você deixa ele limpinho. Daqui 15, 20 dias você volta lá, como que vai estar esse lote? Sujo. Passarinho vai jogar semente de mato. Se você plantar alguma coisa, vai vir mato. Vai vir erva daninha, vai vir formiga. E o que você vai fazer? Você vai parar? Você vai ficar lá assim? Não, aí é o trabalho, aí entra o teu trabalho, entra o meu trabalho. Porque aqui nós não vamos tornar o mundo perfeito, mas nós vamos mudando ele, nós vamos trazendo beleza onde está o caos, nós vamos levando uma esperança. Está todo mundo dizendo que o governo não presta, está todo mundo dizendo isso está um caos, o comércio não vai dar certo, a escola não vai dar certo, aquilo não vai dar certo. Todo mundo está dizendo isso, mas aí chegam os trabalhadores do reino, que é eu e você. Aí nós chegamos trazendo uma palavra de esperança. Nós chegamos reconciliando, a prosperidade está sobre nós. A prosperidade estava sobre José. José prosperou na prisão. José prosperou na casa de Potifar. José, ele trouxe a prosperidade para o Egito. Sabe por quê? Porque ele entendia quem ele era. Você sabe quem você é em Jesus? Quando nós entendemos quem nós somos, salvos, remidos, escolhidos, nós não vamos mudar o mundo, mas nós vamos consertando esse jardim. É fácil não, é um trabalho. Ontem eu vi as professoras ali, uma professora não pôde ir, problema de saúde com o filho, outra não pôde ir, problema de saúde com ela própria. Só 2 professoras foram, elas foram. Elas venceram. Sabe por quê? Porque elas entenderam. Trabalhoso, trabalhava a semana toda, podia não ir. Uma falou assim, não, eu vou. Abençoaram 13 crianças. Com o quê? Com o trabalho. Estão levando o amor de Deus através da educação.
Irmãos, essa semana foram visitar as famílias do projeto, chegaram do trabalho. Foram fazer o trabalho. É assim. O que nós estamos fazendo? Trabalhando. O meu pai trabalha até agora. Se meu pai trabalha até agora, eu também vou trabalhar, porque eu sou semelhante a Jesus. A questão é a maneira que nós olhamos o trabalho, a maneira que nós vemos o trabalho. Então o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cultivá-lo, que significa desenvolver e tomar conta dele, cuidar, proteger e zelar. Existe uma palavra lá em Gênesis 2,15, quando diz assim, cultivar e zelar, que é uma palavra que no original é avodá, ou avod, no hebraico. E essa palavra tem vários significados. E dentro do significado dela hebraico tem avod, ou avodá. E sabe o que significa isso? Ato de adoração. Então quando Deus colocou o homem para cultivar o solo, para desenvolver o trabalho, para desenvolver o solo, para desenvolver a criação, ele estava fazendo um avodá, um avod. O que ele estava fazendo? Um ato de adoração a Deus. O Eduardo falou aqui para nós, toda responsabilidade é um trabalho. Você quer um trabalho mais digno? E como que o diabo é sujo? Eu não estou dizendo que mulher tem que ficar só em casa trabalhando. Não entendo o que eu vou falar aqui, mas entendo o que eu quero dizer. Você quer um trabalho mais digno? Pena que nós homens valorizamos muito pouco. A Adriana ficou 30 dias de férias, mas ela nunca trabalhou tanto quando ela trabalhou esses 30 dias de férias. Ela vai tirar férias a partir de amanhã, que ela volta para o trabalho. Ela ficou 30 dias em casa. Está vendo que eu estou mais bonito? Está vendo que os meninos estão mais rosados? O Caleb já falou, pai, segunda minha mãe volta a trabalhar, né? Falei, volta, filho. Ele falou, misericórdia, pai. Você entra na minha casa, querido, esses 30 dias, uma paz. Teve briga? Teve. Teve isso? Teve. Mas você entra eu estava doido para chegar em casa, eu saía da faculdade espumando. Porque quando eu chegava em casa, querido, parecia que eu estava entrando num pedacinho do céu. Tudo organizado, aquele cheirinho gostoso, aquela coisa harmoniosa. A Laís já chegava em casa, mãe. Sabe o que é isso? A responsabilidade que uma mãe, que uma mulher tem. E o diabo tem tentado dizer que isso não é digno. Eu não estou dizendo que a mulher não pode trabalhar, eu estou dizendo que olha que incumbência Deus colocou para a mulher. Olha que incumbência Deus deu à mulher. Homem, você valoriza a sua esposa? Você valoriza nesse nível, não tem preço que pague um trabalho de uma mulher. Não tem preço que pague, porque tira o caos. Tira o caos. É um trabalho, é uma responsabilidade. Cuidar dos filhos, zelar dos filhos, zelar da casa. Eu acho que se uma mulher ganhasse 100 mil por mês, estava pouco. Uma mulher que cuida de uma casa, de um marido e 3 filhos. 100 mil seria pouco. Estou falando sério, irmão, sem demagogia, sem hipocrisia. Eu já falei isso aqui para vocês. Países desenvolvidos já descobriram que vale mais para o governo da Alemanha, de Canadá, eles descobriram que vale mais eles pagarem 1 ano e meio, até 2 anos, para uma mãe ficar com um recém-nascido em casa, sem fazer nada. Eles preferem pagar e pagam bem. Porque eles viram que se a mãe ficar em casa, no mínimo 1 ano e meio, 2 anos, o índice de indelinquência na juventude e na adolescência cai demais. Porque tudo que Deus criou é perfeito. E o diabo ele veio para roubar, matar e destruir. E como que o diabo destrói? Com pensamentos que ele joga na cabeça da gente. Eu brinquei com os meninos ontem, né? Que tinha uma festa
uma cidade que tinha um carnaval, e aí o pessoal lá bailando na rua e tal, tudo fantasiado. Aí tinha uma igreja que estava aberta no culto, e de repente acabou a energia, e aí o pessoal tudo perdido, já tinha tomado uma e mais 30, e aí entra uma galera fantasiada dentro da igreja. Entrou, tudo escuro, tudo escondido, entrou lá, sentou, e nisso entrou um cara fantasiado de diabo. Ele entrou dentro da igreja e está lá sentado, tranquilo, rapaz, lá mexendo com ninguém. Ele só estava fantasiado de diabo dentro da igreja. Só isso, irmão. Que coisa é essa? Irmão, voltou a energia. Você acha que ficou algum crente dentro dessa igreja? Só deu crente vazando, irmão. Eu nunca vi um povo para ter medo do diabo do que crente. Você já viu? Esse dia endemoniou um rapaz aqui, irmãos do céu. Estava eu, o Marcão estava o Carlinho estava aqui ainda, Fernando. Tinha um monte de gente aqui nesse corredor, irmão, tomando água. Irmão, na hora que o bicho endemoniou, mas aquele portão ficou pequeno, irmãos. Só deu gente espirrando. Irmãos, quem falou na Bíblia que crente tem que ter medo do diabo? Crente tem que ter medo do pecado. A gente faz o contrário. Tem medo do diabo e gosta do pecado. A gente devia fugir do pecado e enfrentar o diabo. Amém, querido? Ainda bem que ficam uns 2 parceiros lá comigo. Só deu neguinho esticando a linha. Entendeu? Então, querido, nós precisamos entender isso. Não é? Essa questão, então, trabalhar, servir ou cultivar atos de adoração. Como substantivo é um servo. Nós somos servos de Deus. Então, o seu trabalho, eu sei que você vai enfrentar, isso não significa que você não vai enfrentar perseguição, isso que você não vai enfrentar, às vezes, um salário que não é digno pelo esforço que você faz. Infelizmente, existem maus patrões, existem situações que vão tentar te perseguir, mas, se nós entendermos que nós temos um Deus que cuida de nós seremos recompensados pelo fruto do nosso trabalho. Se eu entender que o meu trabalho, eu estou mudando essa paisagem, eu não vou trazer a perfeição, Deus não quer esse fardo sobre você. O fardo de Cristo é leve. Mas existe um fardo. O que é um fardo? Uma responsabilidade. Existe ali algo que Deus coloca para mim, para você, e eu preciso encarar isso. O que eu preciso vencer também? Abra sua Bíblia em Gálatas 3:23. Nós precisamos romper uma parede chamada dicotomia, sagrado e secular. Quem criou isso para nós foi os pensamentos romanos, tá? Foi pensamentos não bíblicos. Pensamentos, às vezes, de uma religiosidade sem prática. Uma religiosidade que não tem ação, ela não é uma religião de Deus. Ela não é uma religião de Cristo, uma religiosidade que me leva a contemplar um Deus abstrato, um Deus que só fica aqui na minha subjetividade, só fica no meu mundinho. A Bíblia diz que a verdadeira religião, ele se afasta das concupiscências do mundo e ajuda os órfãos e as viúvas. Por quê? Esse se afastar das coisas do mundo, é esse pensamento que o mundo traz para nós. Não é se afastar de cuidar do planeta, não é se afastar de desenvolver um remédio, de desenvolver algo que vai mudar a vida das pessoas. Uma pessoa que é um TI, que ele trabalha no desenvolvimento de programas, de softwares, de aplicativos para melhorar. Olha quem desenvolveu esses aplicativos de videoconferência. Olha que coisa esplendosa. Só que nós criamos uma barreira que nós acreditamos que existe o sagrado e o secular. Isso é chamado de uma dicotomia. Isso é heresia. O meu trabalho é para a glória de Deus. O que eu faço é para a glória de Deus. O que eu como é para a glória de Deus. O que eu falo é para a glória de Deus. Quando eu trago essa dicotomia para mim, eu acho que cultuar a Deus é só estar aqui no domingo.
A igreja está sem graça hoje, por quê? Por que a igreja está sem graça? Porque nós tiramos isso da igreja, a vida de ser igreja 24 horas. Nós criamos a cultura, vamos à igreja. Não, nós somos a igreja. Nós vamos no domingo se reunir como igreja, porque nós precisamos, Hebreus 10, 25, e não se deixe de reunir como igreja, pelo menos uma vez por semana, para se ajudar um ao outro, para confortar um ao outro, para orar um pelo outro e para exortar um ao outro. Nós falamos dias atrás, como que Deus edifica a mim? Através do Júnior. E o que é edificar? Não é a mesma coisa que construir. Edificar é preparar algo para uma habitação especial, para um propósito especial. Tessalonicenses diz, edificai mutualmente uns aos outros. Eu preciso do Júnior, o Júnior precisa de mim. Eu preciso ouvir ele precisa me ouvir. Não é porque porque eu sou pastor, não. Porque nós somos irmãos. Domingo que vem eu vou falar sobre igreja de novo, a estrutura familiar da igreja. Pais, jovens e filhos. Filhinhos. Uma igreja que não vive essa estrutura que Cristo criou, é uma igreja que está doente. Ele deixou uma estrutura, não de cargo. Ah, fulano tem um cargo, por isso que ele é mais ungido. Não, não existe isso na Bíblia. Me mostra na Bíblia onde que existe isso, que pastor é mais ungido do que você. Que apóstolo é mais ungido do que você, que profeta é mais ungido que você. Me mostra na Bíblia. Não, mas está lá que ele deu uns para apóstolos, outros para profeta, sim, ele está. Mas você pegou o final do versículo? Para que ele deu isso? Para preparar os santos para a obra do ministério. Ele não fala que pastor é mais ungido que você, ele fala que pastor tem uma função de preparar você para a obra do ministério. E é isso, é ele que faz, é ele que dá. Então, essa dicotomia, querido, que o que eu faço não é sagrado. Colossenses 3, 23, abre aí para mim. Olha o que diz. Preste muita atenção numa frase que ele diz aí. Eu tenho aqui, ele diz assim, ó. Em tudo que fizerem, trabalhem de bom ânimo, como se fosse para o Senhor e não para o homem. Se você voltar um pouquinho para o versículo, ele está falando de algo, tudo que fizerdes, ele está falando da sua espiritualidade. Não existe essa barreira, o meu trabalho não é para Deus. Eu não estou cultuando a Deus para o meu trabalho, estou sim. Eu estou estudando e eu estou adorando a Deus. Estudar é um trabalho, querido. Você lê, às vezes, 40, 50 páginas para defender um artigo em meia hora. É um trabalho. Você sair para vender um móvel, igual a Josiane faz, é um trabalho. Aquilo eu tenho que fazer de todo o coração. Sim, eu estou entregando algo para alguém, eu estou me preocupando em beneficiar alguém. Mas eu estou fazendo aquilo ali de todo o coração, colocando o coração. Espiritualidade é isso, espiritualidade é prática, é concreta. Mostre-me a tua fé que eu te mostrarei o quê? Porque fé sem obras é o quê? Morta. Deus não está atrás do que eu digo crer. Deus está procurando o que eu faço quando eu digo que acredito. Deus não se comove por aquilo que eu falo que eu acredito. O que traz crédito de justiça é aquilo que eu faço com o que eu acredito. Às vezes nós usamos a oração para fugir do trabalho. Às vezes nós usamos a Bíblia para fugir do trabalho. Cuidado, isso pode ser uma espiritualidade defeituosa. A Bíblia fala, é tão séria a questão do trabalho que a Bíblia fala assim, aquele que não trabalha, não coma. Deus, ele é tão interessado no seu trabalho que ele diz assim, ele colocou o período. Ele falou, trabalha 6 dias e descansa 1. Vai descansar mesmo. Descansar. Crente não aposenta, irmãos. Ah, eu estou doido para aposentar. Não. Você pode mudar uma forma de trabalho. Se você vê hoje o índice de pessoas que estão entrando em estado de depressão, que não entravam há 30, 40 anos atrás, depois da aposentadoria está enorme.
O trabalho traz um sentido. Você foi criado para desenvolver, amém? Você pode mudar o seu foco de trabalho, a maneira, o ambiente. Não veja o trabalho como enfado, veja o trabalho como uma oportunidade. Tudo que fazemos é para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, 31. Numa versão ampliada, que não tem aqui no português, até o Eduardo traduziu para nós. Tudo que vocês façam, façam dependendo de Cristo. Nossa, eu estou fazendo isso aqui, eu estou desenvolvendo essa cadeira, mas eu estou dependendo de Jesus. Começa a depender de Jesus, você vai se tornar uma pessoa criativa. Começa a depender de Jesus, ora ao Senhor, fala: Deus, o Senhor me deu um potencial, eu quero desenvolver, eu quero ser criativo. Vai começar a vir ideias para você, vai começar a vir situações para você, vai começar a vir entendimento para você. Sabe por quê? Porque a nossa criatividade, ela está amarrada pelo pecado, mas Deus é criativo. Deus nos tornou criativos. Deus se alegra na criatividade. Esses dias o Francivaldo falando para mim, todo feliz: pastor, eu comprei uma bitoneira. Vou alugar a bitoneira. Falei: aleluia, vai virar um empresário de bitoneira. Aí esses dias ele postou no status dele: comprei um motor, agora a bitoneira já está funcionando. Aleluia. Sabe o que é isso? É criatividade. É pegar o caos. É pegar onde está, querido. Deus não vai vir lá e descer do céu e entregar para mim e para você. Ele não vai fazer isso. Esse pensamento está errado. Ele já colocou algo dentro de você. O pecado vai querer tirar eu e você disso. Aí vem o medo. Aí vem o medo. Aonde você está, até dentro da sua empresa. Você pode ser um funcionário, mas ser aquele funcionário que o patrão vai olhar assim e falar assim: cara, com esse funcionário aqui a empresa tá 1000. Parece até que a empresa é dele. Olha como que está a produção aqui. Ele chega aqui com alegria, ele muda o ambiente, enquanto todo mundo fica reclamando. Esses dias eu contei aqui para vocês, eu fui no mercado lá do centro, 2 caras reclamando, trabalhando e reclamando. Ô vida, arrumando isso aqui e fazendo isso aqui. Eu não aguentei, irmãos. Aí eu cheguei para um deles e falei assim: cara, ruim é para quem está no hospital. Ruim é para quem está sem uma perna, sem um rim. Você está aqui, você está trabalhando, você está desenvolvendo. Aí como eu era cliente, né, ele teve que concordar: o senhor está certo. O cliente sempre tem razão, né? O senhor está certo. Ele não entendeu que ele estava ali arrumando aquelas verduras. Ele estava manifestando a glória de Deus para as pessoas pegarem aquela fruta, aquela verdura, comer e adorar o Criador. Ele não entendeu. Pega os teus funcionários, chama eles, se você quiser eu vou lá, ensino eles, fala: pastor, dá uma palavra aqui para eles entenderem que o trabalho deles é para glorificar a Deus, eu vou lá. Pega os seus funcionários e fala assim: vocês estão aqui manifestando a glória de Deus. Valorize o teu funcionário, deixa ele produzir. Deixa ele produzir e fala: se você produzir tanto esse mês, acima, 10% é para você. Você fica ainda com os 90%, querido. Amém? Glória a Deus. E outra coisa que eu preciso entender, querido. O Senhor quer se regozijar conosco. Mateus 25, depois você lê a parábola dos talentos. Eu estou começando a entender isso é interessante. Se você for ver lá, Deus se regozijou com a prosperidade daqueles homens, dos 2. Um recebeu 5 e ele multiplicou para quanto? 10. Um recebeu 2 e ele multiplicou para quanto? 4. Um recebeu 1. Deus ficou triste com ele. Porque ele teve medo, ele escondeu. Deus falou assim para ele: você foi preguiçoso. Você pegar o texto, Deus é claro. Você foi preguiçoso. Você não quis trabalhar. Quando a gente não quer trabalhar, Deus pega o que Ele nos deu e entrega para aquele que tem muito. Você sabia disso? Deus não pega o que você não quer fazer e dá para alguém que não quer nada. Se eu não quiser desenvolver o que Deus me deu, sabe o que Deus vai fazer?
Ele vai esperar um tempo. Vai chegar a hora que ele vai chegar para mim e falar, e aí, o que você fez? Não fiz nada. Tive medo. Deus vai falar, você não teve medo, você foi preguiçoso. A Bíblia diz que o preguiçoso, ele fica dizendo assim, tem um leão lá fora. Não, eu não vou não, porque está difícil esse ano. Teve Covid. Vixe. Agora vai ter o Cotrig. Não vou nada. Né? Ele fica sempre, tem um leão lá fora. A Bíblia diz que o preguiçoso, ele não pega o prato, a comida que está no prato, e pega o garfo e põe na boca. Porque ele diz que dá muito trabalho pegar o garfo. Ele sempre está dizendo, alguém não vai fazer nada para mim? Cadê meu pai e minha mãe? Hoje em dia diz que nós estamos criando hóspedes, nós não estamos criando filho. Cuidado, né? 5 estrelas. Não é? Essa geração, a minha, tem que entender isso. Qual benefício e qual malefício eu estou criando para o meu filho? Às vezes nós usamos aquela desculpa, eu vou dar tudo para o meu filho que eu não tive. Se eu der tudo para o meu filho que eu não tive, meu filho nunca vai se tornar o que eu sou. Se eu sou hoje alguma coisa, é porque glória a Deus pelo meu pai. Desde cedo eu vi o meu pai trabalhando. Meu pai sofreu um acidente, irmãos. Ele não conseguiu ficar 3 dias de repouso, era para ficar 30 dias. Sabe o que ele falou? Eu tenho 3 filhos para sustentar. Eu não posso parar. Eu tenho que colocar comida dentro de casa. Isso marca a gente. Isso marca. Quando o teu filho ouvir você falando isso, sabe o que ele vai dizer? Ainda mais se ele tem até os 10 anos, 9, 8 anos, sabe o que ele vai falar? Meu pai é o meu herói. Minha mãe, nossa, minha mãe. Quando você entende a sua história, você entende quem você é. Nunca vi minha mãe triste. Minha mãe está com 74 anos. Lava a roupa fora. Hoje ela está fazendo diária. Trabalhando hoje numa padaria. 74 anos. Você liga para ela e fala, e aí mãe, como que tá? Sabe o que ela fala? Glória a Deus, filho, eu estou com força para trabalhar. Em julho ela está aqui. Já operou não sei quantas vezes. Faz exame. Filho, eu estou com isso, eu estou com aquilo. Mas eu vou trabalhar, filho, que aí eu fico melhor. Aleluia. Se você tirar o trabalho dela, ela morre. A tua história. A tua história. Então Deus se alegra na nossa prosperidade. Como que o reino vai expandir? Como que nós vamos mandar oferta para Moçambique? Como que nós vamos ajudar assim? Estão comprando lá. Deus levantou empresários nos Estados Unidos. Por que que os Estados Unidos se tornou, não é? E infelizmente os Estados Unidos estão se perdendo, sabe por quê? Os Estados Unidos deixou de ser a nação que mais investe em missões. O Brasil recebeu essa graça, mas o Brasil também está abandonando. Os Estados Unidos era a nação que mais investia em missionário, mandava missionário para o Brasil, bancava. John Colgate, o homem que desenvolveu a fórmula do sabão em pó, ele fez um voto a Deus quando um comandante de um navio, ele estava chegando para tentar a vida nos Estados Unidos, falou para ele, olha, tudo que você ganhar, tira 10% e guarda. Ele contratou um contador, naquela época era guarda livre, ele falou, tudo que entrar nessa empresa, tudo que eu produzir, você vai separar 10%. E John Colgate começou a prosperar. Hoje as indústrias Colgate-Palmolive, tem esse nome por causa dele. O final da vida de John Colgate, sabe o que ele fez? Ele começou a devolver para Deus 90% e viver só com 10%. E a família dele ficou rica até a 3ª, 4ª geração. Sabe por quê? Porque ele entendeu que Deus se alegra na prosperidade do justo. O Eduardo que esteve aqui, ele tem um empresário que é um dos mais famosos do Brasil. Sabe por quê? Porque esse homem entendeu que Deus se alegra na prosperidade dos ímpios. Sustenta muitos projetos para abençoar a cidade. Porque ele entendeu que Deus se alegra na prosperidade.
E como que Deus vai fazer a gente prosperar? Através do entendimento da parábola dos talentos. Aquele homem que pegou os 5 talentos e ele foi trabalhar, ele foi aprender, ele foi desenvolver o talento. Não, eu tenho que aprender isso aqui, eu tenho que fazer uma faculdade, eu tenho que sair daqui, eu tenho que investir. Não que fazer uma faculdade é garantia de sucesso, mas aonde que é a fonte de estudo que você está pegando? Aonde você está aprendendo algo novo? O mundo está mudando. Quem não entender que o mundo está passando por essa mudança rápida demais, vai ficar para trás. E depois não adianta dizer, Deus, eu peguei aqui o talento que o Senhor me deu, a empresinha que o Senhor me deu, eu peguei aqui, eu estou te devolvendo, Deus. Aí Deus vai falar assim, daqui. Cadê aqui? O Wagner e a Rejane estão prosperando. Toque Wagner e Rejane. Posso confiar em vocês. Pode ir. Agora aquele que pegou um e ficou com medo, não quis pagar o preço, não quis acordar de madrugada. Nós tivemos aqui o testemunho do rapaz aqui, do empresário, 29 anos. 29 anos que teve aqui. Sabe como que ele começou a empresa dele? Com uma dívida de 70 mil. Uma dívida. Alguém da família dele teve um prejuízo, precisou usar o nome dele, ele falou, não, está aí. E aí perguntaram para ele, como que você começou a tua empresa? Hoje ele tem uma empresa muito conceituada aqui. Estava falando com ele essa semana, ele falou, pastor, estou em Araguaína. Estou indo para Araguaína ou Gurupi, ajudar um inventário lá. Estou ajudando, pastor. Uma empresa lá. Deus está prosperando ele. Sabe o que ele fez? Ele não tinha dinheiro. Ele falou, aí perguntaram para ele, como que você reverteu, hoje você tem essa empresa? Como que você fez? Eu peguei aquilo que eu mais sabia fazer. O que eu gostava de ler. Ele leu 300 e poucos livros em um ano. Sabe o que ele foi fazer? Digitar TCC, digitar trabalho para os outros. Fez mais de 50, 60 e pouco digitação de TCC. Pegou os 70 mil e pagou a dívida. Deus vai usar o que você tem, seu trabalho. Deus vai pegar o que você tem que desenvolver, você tem que trabalhar, você tem que entender que aquilo é para a glória de Deus. Ficar lá, ai meu Deus, a culpa é não sei de quem, a culpa é do Cabral, né? A culpa é, né? Não, querido. Desenvolva, continua. Quantos irmãos aqui desenvolvem, eu sei. Quantos irmãos aqui, histórias, que estão desenvolvendo, Deus está abençoando, mas não para. Nós estamos em completo desenvolvimento, nós chegaremos a ser, na eternidade, aqui, prossigo para o alvo. Eu continuo crescendo, eu continuo prosperando. A parábola dos talentos, Deus pega aquele homem com 5, multiplicou para 10, aquele com 2, multiplicou para 4, Deus fala assim, vem cá, entra aqui para o meu gozo, vamos celebrar a sua prosperidade. Eu quero celebrar com você. O seu trabalho pode ser uma celebração. O seu trabalho é para trazer alegria. Sim. Então essa é a palavra que eu quero deixar para você, querido. Não existe trabalho indigno. Não existe trabalho imerecido. Não existe isso. Se você às vezes não está se encontrando naquilo que você está fazendo, procura ajuda. Tenta entender quem é você, sua personalidade, seu perfil. Isso é importantíssimo. Muitas pessoas hoje estão fazendo isso para suas empresas. Qual o perfil das pessoas que eu trabalho? Quando você começa a entender quem é você, você desenvolve muito aquilo que Deus já colocou nas suas mãos. E pela redenção de Cristo, a gente pode mais e mais ainda. Amém? Vamos ficar em pé, querido. Deixa eu orar por você. Depois você que está aqui, tem uma lembrancinha aqui para você.